Paz do Senhor, meus queridos, graças a Deus. Pegando meu pedal aqui, colocando no lugar. Quem estava comigo agora há pouco, ali no Instagram da igreja, e nós estamos aqui agora começando nosso culto de domingo à noite. É a paz do Senhor, todos. Estou aqui com a presença da minha querida Flávia, né, minha esposa, tão linda. Quando ela não está aqui, eu sinto muita falta. Mas é isso. Eu quero começar este momento, nós queremos começar este momento orando ao Senhor. E nós vamos, talvez se não dá para ver o teclado, só um pouquinho, ficar da nossa posição aí. Aí, deixa eu botar aqui, pronto, já vê um pouquinho mais. Mas agora você tem esse tempo, nós vamos começar adorando o Senhor. Jesus, és meu amigo, e a tua falhou, mas voltou, graças a Deus, aleluia. Adore o Senhor neste momento. Aproveitar que voltou aí, a nossa internet caiu, mas voltou. Graças a Deus. Vamos lá. Mais uma vez. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Aleluia, atrai o meu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, posso te tocar. Posso te tocar, aleluia, sim, Deus, posso te tocar. Entro neste lugar, levando as minhas mãos, só penso em te adorar. Presença, ouvir meu coração em direção ao teu.
transformado eu serei, mais da tua vida em mim. Quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Aleluia, Deus. Aleluia, tu és santo, Senhor. Quanto mais eu te buscar, mais eu verei do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais a quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Aleluia, aleluia. Quer dizer, você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando neste momento, os céus não estão limitados à internet, à banda larga, 4G, 3G. Os céus não estão limitados a nada disso. Então você pode entrar na presença do Senhor. Você pode entrar na presença do Senhor agora, com a sua adoração a Ele. Vamos ter esse momento de adoração espontânea a Ele. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Uma canção antiga eu quero cantar com você neste momento. Vamos lá. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Glória a Deus. A gente consegue cantar muito bem. Já valeu? Pega ali. Eu quero cantar com você uma canção que tem muito a ver com esse tempo. Flávio vai nos ajudar cantando aqui a letra que a gente aprende aos pouquinhos. E eu quero, se você não consegue cantar, pelo menos um pedaço, canta o refrão, ou então ora enquanto nós ministramos essa canção neste momento. Deus, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome muralhas sempre estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás,
vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, teus reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Oh Deus, tu és poderoso, tu és poderoso como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós te adoramos, poderoso és, grandioso és. Declaramos o teu poder, aleluia, o teu senhorio, sim, meu Deus, a vitória do Senhor, a cura do Senhor, aleluia. Nós declaramos, levanta-te, ó Deus, levanta-te, Senhor, tu és vitorioso. Vitorioso, teu poder dura para sempre. Dura para sempre, dura para sempre. Aleluia, o teu amor infalível. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus neste momento. Aqui a Bíblia. Hoje eu quero ler com você um texto que nós começamos a meditação, na verdade, desse texto, que foi na quinta-feira, né? Quem se lembra aí que quinta-feira, parece que ultimamente essa questão de internet, essas coisas, tem atrapalhado muito, assim, mas Deus nos dê graça para a gente poder fazer o melhor possível. Mas então, na quinta-feira nós lemos um texto que está em 2 Reis, segundo livro de Reis, graças a Deus. Abra, por favor, sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Vamos ler. É bom que Flávia está aqui comigo hoje, ela vai me ajudar a pregar hoje. Ela diz, tu dizes, mas não, você vai me ajudar a falar hoje aqui, é bem simples o que a gente tem para falar. Eu creio que essa palavra é uma palavra muito simples, mas ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Amém? Se enquadra ali, meu bem. Aqui tem que ficar todo mundo enquadradinho ali. Todo mundo enquadradinho. Então vamos lá, o texto de 1 Reis, capítulo 4. Diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo... Eu falei errado? Opa, desculpe. 2 Reis,
capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Certinho? Vamos lá então. Vou desativar os comentários aqui. Isso mesmo. E nesse momento agora, Júlia, muito obrigado. Estava precisando dos comentários para saber como é que estava a internet. Mas tudo está funcionando bem, graças a Deus, que tem misericórdia. Deus abençoe esse 4G aí, ele funciona até o final. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Veja só, não poucos, consegue muito. E aí diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e lhe disse: o homem de Deus lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Do que sobrar, ela iria viver. Queridos, nós vamos falar nessa noite sobre 2 coisas aqui. A primeira delas que eu quero ver com você é sobre o poder do vazio. Nesses dias, né, que nós estamos aí, se quiser acrescentar alguma coisa, pode falar, tá bom, meu bem? Nesses dias que... Vai lá, jogador. Nesses dias que nós estamos aí nessas quarentenas e passando, né, por tudo que o mundo todo enfrenta, muitas pessoas têm se enfraquecido na fé. Existem pessoas que elas, parece que a vida delas, a vida de comunhão com Deus dependia do templo, dependia daquele momento ali do templo. E como nós não estamos, pelo menos ainda não aqui em Livramento, mas também em muitos outros lugares, na verdade, Vitória da Conquista não estão tendo reuniões, aliás está tudo fechado lá, em alguns lugares fora daqui do nosso estado também, mas de qualquer forma, muitas pessoas, elas tinham a sua sobrevivência voltada para o templo. E por mais, né, que muitas vezes nós temos falado e ministrado, por mais que muitas vezes nós pregamos e falando, olha, a igreja não é o templo, mas as pessoas, elas se enfraqueceram, muitas pessoas se afastaram. Tem gente que está sumida aí, nós vamos ter que depois ir atrás de onde está esse povo. Fazer um resgate. Fazer um resgate, soldado Ryan. Mas é o seguinte, de qualquer forma, muitas vezes na nossa caminhada, seja por esse motivo ou qualquer um outro, existem momentos da nossa caminhada que nós nos sentimos assim sem saída e nos sentimos vazios. Nós nos sentimos como se não tivesse uma alternativa. Aqui nesse texto, o profeta, no caso aqui, quando ele recebe a mulher, ela fala, olha, a minha situação é essa. E ele pergunta para ela apenas o que você tem. E o que ele pediu? Olha, consegue vasilhas que estejam vazias. Porque Deus, querido, só pode encher aquele que está vazio. Por isso que vai chamar a nossa atenção para uma coisa. O que nesses dias, hoje mais cedo, eu estava comentando com Flávia, né, quando a gente viu que a internet nossa aqui estava falhando, eu comentando com ela, e ela falou assim, ó, 2 coisas que não pode faltar. Comida, hoje é comida, internet. Comida e internet, 2 coisas que não pode.
Então assim, mas nesse tempo, aquilo que poderia ser uma ferramenta de auxílio, de estudo, tem muitas vezes tem servido, melhor dizendo, como uma ferramenta de destruição, como uma ferramenta onde as pessoas estão se enchendo de pornografia, notícias ruins, pessoas que estão se enchendo de todo tipo de informação ruim e tantas coisas, assistindo séries e mais séries com coisas esquisitas. As pessoas, infelizmente, parece que perderam o filtro, né? Perderam, não tem filtro. Gente, você sabia que tem um botãozinho, sabe? Eu falo poder do vazio, tem o poder do botão. Voltar, passar para frente e tirar. Apertou. Nós não somos obrigados a absorver, a nos alimentar de todo o lixo que é derramado dia após dia na internet, aí na rede, está aí sendo jogado. Muita maldição, muita coisa ruim. E aí nós vamos até o Senhor, nós vamos clamar a Deus para que Deus fale ao nosso coração. Mas como Ele pode falar com você se você está cheio? Eu falei da internet, eu falei do que as pessoas se enchem, mas e quantas pessoas que têm o seu coração cheio de rancor, cheio de ódio? Quantos casais que nesse tempo aí de quarentena só foi passar mais um pouquinho de dia dentro de casa e brigou, quase queria divorciar? Quantas famílias cheias de ódio, cheias de intriga? Sabe, queridos, assim, o que tem feito com que o nosso coração se endureça é porque nós já estamos, como diz assim, uma palavra bem popular, topados. A gente já está topado de coisas ruins. Mas nós vamos precisar então nos esvaziar para que o Senhor envie, derrame do seu Espírito. Você sabe que o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito. Para que o Espírito seja derramado, para que o poder de Deus venha, para que você seja transformado, restaurado pelo poder de Deus, você vai ter que se esvaziar dessas coisas. O pecado, nas suas mais variadas facetas. Nós vamos ter que abrir mão de coisas. Nós vamos ter que buscar do Senhor, voltar a ler a palavra. Esta semana foi muito válido que o pastor Murilo e a Márcia, na terça-feira, se você nos acompanhou, você viu eles falando conosco lá sobre a necessidade. Ele falou: eu vou bater muito nessa tecla. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Então assim, irmãos, o que tem enchido a sua vida? O texto diz que quando os vasos estavam cheios, o azeite parou. Sabe? E é interessante uma coisa, né? Lembrando desse texto, fazendo uma ligação com outro texto da Bíblia, que realmente não tem nada a ver com esse, mas você vai se lembrar comigo que o Senhor Jesus, ele fala da parábola das 10 virgens. O que contou para que aquelas virgens, aquelas moças pudessem entrar na festa? Eu não sei se você entende a parábola das 10 virgens. Tem gente que pensa que o noivo vai casar com todas elas, mas não. O noivo, ele ia se casar com a noiva. Aquelas moças eram como se fossem damas de honra. E o noivo demorou, para você entender, era assim que acontecia. O noivo saía da sua casa festejando com o seu pai, e caso fosse o filho mais velho, aí era festa com o pai. Se ele fosse já o segundo, ele teria uma festa que envolveria o seu pai, seu irmão mais velho, e todo esse povo ia então à casa da noiva e pegava lá o pai da noiva, e aí viriam festejando e iria para um local onde aconteceria o casamento. Então nesse texto diz que o noivo demorou. Sabe, o noivo demorou, por isso que não foi a noiva que demorou, quem demorou foi o noivo, porque ele estava festejando e ele demorou de chegar. Quando chegou no lugar das bodas, o que contou não foi a luz que havia nas candeias, mas o azeite
que tinha na botija. Você sabe o que isso quer dizer? Tem muita gente que parece que está brilhando até muito aí, mas a botija está quase acabando o azeite. Não tem reserva. Sabe, não há reserva de poder na sua vida. Não há reserva de unção. Não há mover do Espírito. Não existe algo novo de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Não há azeite. O que garantiu a entrada daquelas moças nas bodas não foi o tempo em que a luz ficou acesa, mas a quantidade de azeite, porque é isso que vai determinar. A luz aparece. Tem muita gente que tem talento, tem muita gente que sabe, tem muito conhecimento, sabe fazer muita coisa boa aí. Mas o que vai contar diante de Deus, querido, tenha certeza, é o azeite da botija. No texto que nós lemos aqui, 2 de Reis, capítulo 4, né? Existe também uma outra verdade que eu quero pensar com você, além da questão do poder do vazio. Então, assim, só recapitulando, é importante que Deus encontre um espaço na sua vida. Existem pessoas que não têm dado espaço para Deus. Eu falei de como nós enchemos a nossa vida de coisas, mas nós podemos pensar também em relação ao nosso tempo. Porque o tempo também é algo que nós entregamos a Deus. Deus, ele vai preencher o tempo que você vai dar para ele. Porque existem pessoas que não importa se está na quarentena ou fora, como essa pessoa esteja, elas não têm tempo para o Senhor. Então, como é que está a sua vida que nós temos que ver? Agora eu te digo uma coisa, não importa, você que se sente vazio, você que se sente longe de Deus, você que muitas vezes pensa que o Senhor nem ouve sua oração, porque tem hora que a gente pensa assim, meu Deus, estou tão longe, Senhor, o Senhor nem me ouve mais, eu não escuto mais nada. Você que se sente assim, entenda, o Senhor está pronto a derramar o seu Espírito. Qual é o segredo? Qual é o caminho de Deus para aquele derrame da sua unção sobre a nossa vida? Irmão, não tem uma receita de bolo. A única coisa que você precisa fazer é atender aquele chamado do Senhor Jesus. Lembra? Final do capítulo 11 de Mateus, que ele diz assim, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Nós só temos que ir até ele e confessar, vá até o Senhor e falar, Senhor, minha vida está assim. Às vezes a gente quer assim, ora aqui por mim, pastor, para ser cheio. Vamos fazer uma oração poderosa, uma oração de busca. Meu Deus, eu vou fazer muito jejum agora, muita leitura da Bíblia. Entenda, não é que eu sou contra isso não, sou totalmente a favor. Mas eu não posso substituir as coisas. O meu jejum, a leitura, o tempo com Deus, serão consequências daquilo que Deus está gerando em mim. Pode falar, Bebê. Na verdade, a gente vai entendendo, quando se fala de vazio, nós vimos a mulher, ela procura o profeta Eliseu. Ela vai até ele e ela busca a ajuda de uma pessoa, de um homem de Deus. E às vezes, quando nos sentimos vazios, nós temos a tendência de procurar outros recursos. Muito bem colocado. Nós queremos nos preencher com outras coisas. Queremos preencher esse vazio com pessoas, com lugares, com a internet, com filmes. Queremos suprir esse vazio naquilo que não vai preencher. Mas nós precisamos entender que existem vazios na nossa vida, e existe um vazio muitas vezes na nossa vida que só é preenchido pelo Senhor. E eu preciso ir até Ele. Nós precisamos buscar ir na fonte, ir no lugar certo, né? Porque senão nós vamos sempre questionar, por que eu estou assim? Por que eu estou tão vazio? Porque quando nós falamos assim, existem pessoas que se esfriaram, gente, ninguém consegue gerar em alta a vida toda. Existem momentos que nós estamos abatidos. Existem momentos que nos sentimos fracos. Mas há uma diferença em você se sentir fraco e nos sentirmos fracos e permanecermos assim. Aceitar essa condição e falar, eu estou assim, deixa pra lá, eu vou continuar. Nós precisamos orar a Deus para gerar inconformidade em nós diante daquilo que temos vivido, diante da nossa vida. É interessante que aquela mulher, ela buscou o profeta porque ela sabia que havia uma resposta, porque ele era um homem de Deus.
E muitas vezes nós nos fechamos no nosso vazio, nas nossas fraquezas, não buscamos ajuda, não buscamos ao Senhor, queremos mostrar ou aparentar que estamos sempre fortes. Eu tenho passado esse tempo com o Evelônio dentro de casa, e muitas vezes, em momentos que eu me abati, em momentos que eu me senti fraca, eu chamei a Evelônio e falei, amor, ore por mim. Eu conversei com ele, abri meu coração. E eu também. Né? E nós temos isso de um acompanhar o outro, de estar perto, falar as nossas dificuldades. Né? Nós temos nossos pastores, ligamos para eles, falando, estamos precisando de oração. Eles também ligam para nós e pedem oração. Então, nós precisamos buscar ajuda. Ninguém constrói nada sozinho. Ninguém pode caminhar e vencer sozinho. Nós precisamos abrir o nosso coração para isso. E quando nós buscamos ajuda, nós reconhecemos que nós não estamos conseguindo. Né? Existem momentos que vai ser só nós e Deus, mas nem sempre vai ser assim. Nós precisamos deixar de lado muitas vezes o que nos impede, o orgulho, né? Aquela sensação de aparentar estar bem, ser forte sempre, mas ninguém é assim o tempo todo. Então vamos procurar preencher esse vazio na pessoa certa, que é o Senhor. Vamos recorrer à fonte, vamos recorrer a pessoas que nos ajudem, a pessoas que podem nos acrescentar algo de Deus. Né? Porque aí sim nós vamos poder continuar. A palavra de Deus é um texto que eu tenho usado muito esses dias. A palavra de Deus diz, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, esforça-te. Melhor é serem dois do que ser um. Né? Porque quando um cair, o outro levanta. Então, o distanciamento existe, mas nós não podemos tornar isso mais difícil. Né? Nós não podemos tornar isso mais difícil e nos isolarmos mais. Na fraqueza, busque ajuda, busque conselhos, busque a Deus, vá na fonte. Não busque recursos em outros lugares, em outras pessoas, em pessoas. Existem pessoas que querem suprir suas carências no marido, nos filhos. Eu tenho lido um livro que tem me ajudado muito esses dias sobre suprir carências e entender a raiz disso. Queremos suprir esse vazio, até em comida as pessoas fazem, né? Querem suprir esse vazio, ou buraco negro, como meus meninos falam. Tem gente que está comendo aí, né? Suprir esse vazio em comidas, em tantas outras coisas, né? Então vamos, como essa mulher foi até Eliseu e buscou ajuda, ela sabia que havia uma resposta. E eu vou pegar apenas, antes da gente entrar num outro ponto aqui, porque a coisa estendeu, nós precisamos abrir mão, talvez do orgulho, pode ser orgulho, ou que às vezes não é orgulho, mas tem gente que também deixa passar, sabe? É o comodismo. O comodismo, né? Se acomodar com aquelas... Porque às vezes a pessoa também espera que a coisa se resolva por si. E a gente sair também dessa situação onde, imagina assim, você fica quieto, fica pelos cantos, se separa, ou está passando por uma dificuldade, não procura ninguém, finge que está tudo bem, e de alguma forma a pessoa se afasta e nunca procura. A gente sair, irmão, sabe dessa situação? Deixa eu dizer uma coisa aqui, inclusive, alguns dias atrás, nós colocamos que nós estamos atendendo toda terça, quarta e sexta, nós estamos atendendo, disponibilizamos telefones, nós podemos até começar, nós chegamos aí para a igreja, atender lá, mas eu vou dizer para você, ninguém ligou para a gente. Por quê? Eu achei assim, né? E eu espero que eu esteja certa. Eu falei assim, está todo mundo tão bem que não precisa nem de oração. Eu não quis levar para o lado pessoal, porque eu falei assim, se ninguém ligou é porque ninguém está precisando. A gente pensa logo isso, e graças a Deus por isso. E os irmãos, se as pessoas estão bem ao ponto de não precisar de um conselho, de oração, de uma conversa, amém. Né? Mas aí é que está o caso. Existem muitas pessoas no meio disso acomodadas. Elas precisam, mas a gente precisa abrir mão dessa questão de não procurar ajuda. Nós temos que procurar, nós temos que conversar. Você não está bem? Procura ajuda.
Qual é o problema? Você é bom demais que não precisa de ajuda? Ou talvez o seu problema é tão difícil que ninguém pode te mostrar um caminho? É claro que nós estamos aqui juntos. Então, assim, como o Flávio falou, a gente não trouxe para o lado pessoal, não procurou, tudo bem. Mas quantas pessoas que, tendo a necessidade, simplesmente não procuraram? E outra coisa, viu? Aquela conversa fiada, não vou procurar o pastor não, ele está tão ocupado esses dias. Estou ocupado sim, pode ter certeza. Mas a nossa principal ocupação aqui é o Senhor e segundo, o nosso povo. A nossa ocupação são vocês. A nossa ocupação é dar a nossa vida, entregar a nossa vida ao Senhor, e nós servimos a Deus cuidando de pessoas. O nosso trabalho é servir a Deus cuidando de pessoas, entendeu? E quando as pessoas não ligam, não procuram, eu ligo. Eu estou ligando para quem dá para ligar aí, porque é muita gente, vou ligando. Talvez você receba uma ligação minha qualquer hora dessa, mas tudo bem. Mas de qualquer forma, procure, certo? Uma segunda coisa que eu quero ver com você aqui, por causa do tempo, isso aqui vai ter que ser um pouquinho mais rápido, mas uma coisa bem interessante, é que Eliseu perguntou para essa mulher, o que você tem? Né? Ele chega para ela aqui, se você for observar, no verso 2, Eliseu lhe diz, o que eu posso te fazer? Me diga o que tens em casa. O que você tem em casa? Então assim, ela falou assim, eu só tenho um pouco de azeite. Então no primeiro momento eu falei sobre o poder do vazio, a necessidade de você estar vazio para que o Senhor enche. O segundo momento Deus vai usar o que você tem nas mãos. Deus vai usar o que Deus precisa para... Se Deus tem um chamado para você, se o Senhor falou contigo, se Ele liberou algo sobre você, o que Deus precisa para começar ou para fazer aquilo que Ele tem na sua vida, tudo já está aí em você, Ele só vai ser despertado. É pouco, só tem um pouquinho de azeite. Meu irmão, mas nós vamos observar aqui que houveram outros momentos em que pessoas também apresentaram pouco diante de Deus e aquilo serviu de muito. Por exemplo, quando Deus fala com Moisés, se apresenta a Moisés, isso está... Fica aí uma tarefinha de casa para você, Êxodo, capítulo 3. Leia, por favor. Aliás, leia logo o Êxodo todo, tá? Mas o capítulo 3 é muito bom. 3 e 4 vai falar sobre o chamado de Moisés. É aquele famoso momento em que Moisés está diante de uma árvore, a famosa sarça ardente, como se chama, né? Mas era uma árvore que queimava e não se consumia. Já pensou, você está ali, olhar aqui nessas paisagens tão bonitas que nós temos aqui na cidade, você vê uma árvore queimando e ela não se consome. E só o fogo pegando, aí ele falou assim, vou ali olhar para ver que maravilha é essa. Ele pensou que era um fenômeno, alguma coisa, e de fato era, mas era um fenômeno sobrenatural. Era o agir de Deus ali. E quando o Senhor falou com ele, falou de o que deveria acontecer, que ele deveria ir adiante do povo e libertar aquele povo, ele falou, eu não sei fazer nada. O Senhor falou, o que é que você tem na mão? Ele era pastor, tinha um cajado de pastor. Joga na terra. Ele jogou, o cajado se tornou uma serpente, Moisés fugiu da serpente, o Senhor falou, pega. Ele pegou, voltou a ser um cajado. Deus vai usar o que você tem nas mãos. Vai falar? Bem. Então assim, um outro momento que você vai se lembrar comigo, importante, que está em 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, fala da história de Elias. Elias, o pai espiritual de Eliseu. A Bíblia diz que Elias, ele ficou um tempo quando estava sem chover, né, durante 3 anos e meio, ficou sem chover em Israel, e ele estava no riacho de Querite. A Bíblia diz que os corvos levavam pão e carne para ele comer, né, de manhã e à noite, ou à tardinha, né? Mas ele sai dali segundo a ordem do Senhor e ele vai para uma casa de uma viúva, né, que o Senhor mostra, vai para a casa dessa viúva. E quando ele chega lá, aquela viúva, ele pergunta, o que você tem em casa? Ela falou, só tem um pouco de azeite e um punhado de farinha. Vou fazer um biscoito aqui, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer.
Ele falou, não, você não vai fazer isso. Faça um bolo, um pão para mim, com essa farinha e esse azeite, e depois não tem problema. Ela pode ter achado esquisito, inclusive, se fosse nos dias de hoje, passava até na internet, pastor explorador de viúva, né? Mas o profeta foi... Estava nos grupos tudo da cidade, nem vou falar o nome do site, né? Mas assim, digamos, aí ele foi, ela fez, ela obedeceu, fez um pão, deu para ele, comeu, mas a Bíblia diz que o azeite da botija não faltou, e nem a farinha da sua panela lá, da sua vasilha. Sempre tinha farinha, sempre tinha azeite. Você sabe por quê? Porque ela usou o que tinha nas mãos. Ela apresentou diante de Deus o que tinha nas mãos. Nós temos que ter essa disposição. Muitas vezes o nosso orgulho, olha mais uma vez o orgulho, nos impede de vivenciar coisas novas com Deus, porque nós não apresentamos para Deus aquilo que nós temos nas mãos. Eu poderia até usar esse termo aqui, esse texto, para falar sobre dízimo e oferta. Inclusive vou abrir um parênteses aqui. Me lembra de orar no final. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão dizimando e ofertando esses dias. Só um aviso, procure, né? Entre em contato, nós disponibilizamos aí algumas contas e pessoas que podiam nos ajudar na coleta e contas para depositar. E uma coisa interessante é, se você depositou, entre em contato com a gente, tá? Porque às vezes entra algum valor. Entre em contato com a Eliana, a irmã Eliana, que ela é responsável sobre isso. Mas voltando aqui, apresenta, parece pouco. Tem gente que não dizima nem oferta, que diz, esse dia é muito pouco, eu não vou dar. Outro fala, é muito, é demais, também não vou dar. Das formas que nós erramos. Quer ver mais uma situação? A palavra do Senhor nos diz em Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 13, fala da primeira multiplicação de pães. Só para a gente encerrar aqui. E no meio da confusão, aquele tanto de gente, ou seja, era muita gente sentada, entendeu? Aliás, muita gente seguindo Jesus. Onde tem 5.000 homens, meu irmão, pode saber que tem pelo menos umas 10.000 mulheres, e menino nem fala. Então você, às vezes, quando a gente vai estudar sobre isso, a gente coloca que teria em torno de 20.000 pessoas. Era uma cidade, meu. Era uma cidade. Diante de Jesus. E aí um dos discípulos, ele fala assim, olha, se nós vendêssemos aqui, não sei quanto, nós tivéssemos, sabe, tinha que ter muita grana para dar comida para esse povo. Vamos liberar. O Senhor falou, procura aí para ver o que vocês têm. Um de lá vem e aparece, olha, nós temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor falou, opa, é suficiente. Manda o povo se assentar em grupos de 50 e nós vamos atender o povo. Ele pegou o pouco que parecia ser daquele menino, né, daquele rapazinho que apresentou. Alguém teve que entregar. A Bíblia diz que depois que eles deram, sobrou, né, mas 12 cestos, né, 12 cestos, mas aqueles assim, sobrou depois, mas naquele momento de falta, alguém teve que apresentar o pouco. Então aquilo que está em suas mãos, se você apresentar diante de Deus hoje, Ele vai multiplicar. Deus, eu tenho um pouco de talento só. Olha aqui as nossas irmãs, outro dia reunimos aí, falamos nos grupos, gente, vamos começar a fazer máscara. Gente, já está indo para 500 máscaras. Teve gente de outra igreja que ajudou costurando, teve irmãos, graças a Deus, que doaram os tecidos, né, dinheiro para comprar os aviamentos, as coisas que... Um pouquinho, irmão, um pouco. Alguns podem dar mais, outros mais, às vezes um pouco. Pode fazer algo grande diante do Senhor. E para que, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Para que o poder de Deus e a transformação do Senhor seja sobre a sua casa, apresente o pouco que você é. Porque a Bíblia diz que o Senhor, isso está em 1 Coríntios, no capítulo 1, que Ele pega as coisas que não são, para humilhar aquelas que são. Você está entendendo? Ele pegou as coisas loucas do mundo para humilhar as que são sábias. Talvez você diz, eu não sou nada. Oh Deus, eu não sou nada. Eu não sou nada, Senhor. Eu não sou ninguém. Eu nem existo. Sou igual uma ameba aqui, uma ameba humana. Eu não sirvo para nada, eu não sou nada, eu não tenho ninguém, eu não tenho nada. Tudo seu é pouco. Mas
se você pegar o que você é, ser do pouco e colocar diante do Senhor, Ele vai fazer um grande milagre. Na vida daquela mulher, um pouco de azeite e as vasilhas emprestadas dos vizinhos puderam transformar a realidade dela. O pouco que Deus liberou sobre a sua vida é suficiente, sabe? Se você apresentar diante dele, se você submeter a ele, submeter a um processo do Senhor, nosso tempo está indo embora. Se você submeter ao Senhor, se você entregar a ele, se você colocar diante dele, ele vai multiplicar isso. E eu creio que o milagre do Senhor virá. Nós não vamos mais viver da mesma forma. Nós estamos aqui domingo, terça, quinta-feira, a gente consegue colocar no YouTube, parece pouco. Nós estamos apresentando o nosso pouco como igreja ao Senhor. Apresentamos o nosso pouco como igreja ao Senhor, para que Ele multiplique e Ele possa fazer mais. Amém, queridos? Eu quero orar com você neste momento. Você que de repente vive um momento difícil na sua vida e pode chegar até ser como o profeta aqui e falar: meu Deus, olha a minha situação, como é desesperador. Olha a situação que eu estou vivendo aqui, como é que é. Mas esse pouco o Senhor vai transformar. Tá? Em nome de Jesus, receba esta palavra na sua vida. Eu creio, tá? Está vazio, seja cheio do Espírito. Amém. É pouco, o Senhor vai multiplicar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor por causa do nosso tempo. Meu Deus, em nome de Jesus, segundo a Tua palavra que nós oramos, segundo a Tua palavra que nós colocamos agora, cada vida, cada coração, aqueles que precisam, aqueles que se sentem vazios, aqueles que se sentem, sabe, Pai, muito pequenos. Eu sei que o Senhor chamou os pequenos para torná-los grandes. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha por meio dessa palavra trazer transformação. Eu oro por cada lar agora, para que a cura do Senhor seja sobre as casas. Para que o Teu Espírito traga cura, restauração, renovo sobre as famílias. Aquele que está com medo, aquele que está desesperado, aquele que está angustiado, aquele que está ansioso nesses dias. Oro para que o Teu Espírito Santo traga renovo, cura, restauração, esperança, meu Deus, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração. Nós te bendizemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Quero orar, vamos orar pelos nossos irmãos. Muito obrigado, meu Deus. Você poderia orar? Larga orar pelos nossos irmãos que têm dizimado, têm ofertado. É isso aí. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela vida dos Teus filhos que têm, ó Deus, em meio a este tempo, tempos de dificuldades, tempos de tantos desafios, têm sido fiéis ao Senhor, ó Deus, têm dado mesmo pouco que tem recebido, tem sido fiel ao Senhor. Abençoamos cada um dos Teus filhos, ó Deus, que haja prosperidade, que haja bênção do Senhor, Pai, que haja multiplicação, em nome de Jesus, meu Deus, que eles sejam supridos em todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja sobre a vida, sobre o lar de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique em paz, tá? Um forte abraço. É isso aí. Soltar os comentários aqui para um minuto e zero ativar comentário. Tchau, meu povo. Deus abençoe. Fique em paz, tá? Já está acabando tudo aqui. Logo mais estaremos juntos, tá? Obrigado por estar com a gente aqui hoje. Deus abençoe vocês, viu? É isso aí. 25 segundos restantes. Tchau. Deus abençoe. Queridos, olha, estamos aí, viu? Encerrar a vídeo.